Com o carimbo de qualidade da cultura, a Rádio da Informação. Ouça esse programa também pela internet. www.radioculturavoz.com.br. A Rádio Cultura passa a apresentar o programa Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento. Plano Itamed coletivo empresarial ou familiar. Consulte a promoção 3576-8005. Agora são 11h02. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues. Carinhosamente os cumprimento em nome da mais gabaritada equipe de rádio jornalismo do estado do Paraná. A partir desse momento, abrem-se as cortinas, começa mais um Contraponto na Cultura, a voz do povo. Terça-feira na semana, dia 5 do mês de janeiro do ano de 2016. E hoje é o dia que os cristãos católicos comemoram. O dia de São Rogério, de Santo Apolinário, de São Simeão e São Nepomuceno Neumann. Se dedicou aos estudos da igreja e nos Estados Unidos foi acolhido e se tornou padre. Exerceu vários cargos, sempre prevalecendo com humildade, modelo de pastor e defensor da liberdade que salva e liberta. Eu repito, entre alguns santos que a Igreja Católica comemora no dia de hoje, é dia de São Nepomuceno Neumann. A temperatura de 28,6, e a hora são 11h03, 820. É a frequência da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Dante, bom dia, só me diz se chove e se não chove. Bom dia, a temperatura hoje continua elevada, mas não chove. Tempo nublado em Foz do Iguaçu durante todo o dia. E após essa previsão do tempo, eu quero desejar em nome do Contraponto da Cultura Voz do Povo, Dante ontem fez a abertura do primeiro programa do ano de 2016, eu quero que o nosso público... Aliás, quem quiser desejar feliz ano novo para quem quer que seja, e também se quiser desejar um infeliz ano novo, ligue aqui no 3026-8020, espero que mais... O Papa Francisco disse para a imprensa do mundo esse ano dar mais notícias boas. Dá mais notícias... Não, eu gostei daquela do Papa. Eu gostaria que os atores mundiais me permitissem eu fazer isso. Entendeu? Já que o Papa está mais perto do milagre do que eu, né, que nos facilite esse tipo de situações. Mas com toda a heresia, com todo o perdão e heresia que a gente possa cometer contra o Papa, eu volto ao assunto seguinte. Eu quero que o ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu nos acompanhe. Esse ano nós, com o nosso espírito de democracia, de independência, de imparcialidade, nós haveremos, principalmente, temos domesticamente o pleito eleitoral. Eu acho que muita coisa no Brasil, nesses vai para lá, vem para cá, nesse puxa e frouxa aí dos partidos políticos, se ajeitam bastante com as eleições municipais que se avizinham. Nós começamos o ano em que os economistas, infelizmente, nos dão as notícias, ainda que contrariando Sua Santidade Papa Francisco, não são as melhores notícias. Todo mundo diz que o Brasil tem condições, sim, de sair da crise, porém espera que o governo e capitaneado, evidentemente, por Sua Excelência Presidente da República, Dilma Rousseff, diga se veio a trabalho, se veio a passeio, ou se veio para se segurar em termos de impeachment, que o ano passado o único discurso que foi feito foi esse. O Cunha e a Dilma e o Cunha ficaram discutindo um ano, e nós numa inflação aumentando, um desemprego total. Lá em Curitiba, na capital do estado, várias lojas de supermercados, vários supermercados grandes foram fechados, de grandes grupos, redes de magazines no Brasil, de lojas que vendem eletrônicos estão fechando, Casas Bahia, Luiza, me dá outros aí, Ponto Frio, algumas coisas assim, fechando lojas de pontos e de tradição em várias grandes cidades do Brasil. Em Foz do Iguaçu, a crise bateu as portas,
lojas de supermercado fechadas neste momento e outras que pertencem à rede Maxi, como é que é o nome isso? Maxi, já a loja fechada, outras lojas que vão fechar, daqui a pouco as informações a respeito disso, apenas para dizer que então as notícias a respeito da economia brasileira dão conta que aumenta o desemprego, que vem mais imposto por aí e tal. Bom, tem o lado político nesse momento um pouquinho arrefecido por conta do que nós chamamos como é que a gente chama as férias? Recesso parlamentar. Recesso parlamentar, Enes Mendes da Rocha. Tá, ok, mas daqui semana que vem, daqui a alguns dias, volta tudo, né? E volta a discussão se cai Cunha, se não cai Cunha, se o impeachment vai para frente, se não vai para frente, se o Supremo Tribunal Federal e tal. Evidentemente que num país democrático existem essas questões, mas disto fazer um entrave do Brasil, né? Olha, o estado do Rio de Janeiro, salve, salve, a cidade maravilhosa, com todos os bilhões que estão sendo gastos no Rio de Janeiro nesse momento, por conta do evento Olimpíadas, está sem dinheiro para o melhorado infantil. Tá? Aqui que nós temos vira e mexe, um mês sim, mês não, uma crise no hospital, as pessoas reclamando da saúde, não serve como conforto, evidentemente, porque aqui nós temos que melhorar. Mas se você der uma voltinha no Rio de Janeiro, você vai ficar com saudade, né? Ah, mas daí o governo, e lá que governo que é? Então por quê? Porque até um determinado momento você fica discutindo sigla partidária, né? Ah, esse é um governo do PMDB, esse é do PSDB, aquele é do PT. O fato é que pegou todo mundo São Raimundo, né? E a situação está evidentemente ruim para nós brasileiros. Quando você vê fechar lojas de souvenir, de perfume, de grife, de roupa cara, realmente as pessoas, quando a coisa aperta, ele evita esse tipo de compra. Mas quando você, loja que vende alimentos, fechar, alimentos, né? Nós comentávamos aqui farmácia, nós comentávamos aqui ontem o fechamento de Mercadorama em Curitiba. Mercadorama é uma tradição de mais de 100 anos da família Demeterco. Certo? Os melhores pontos de supermercado espalhados pela cidade. 10 lojas fecharam ontem, inclusive do Litoral, Ponta Grossa, Moarama, do Mercadorama. Isso não é um bom sinal, de forma nenhuma. Nota-se que as concessionárias de veículos se preparou para esse final de ano de uma forma extraordinária, fazendo coisas que ninguém acredita que para se vender um carro 0 km se faz. No entanto, recrudesceu 27,6% as vendas. Isso é um buraco na economia terrível. Ou seja, o cara que pensou, que imaginava vender 10, vendeu 7. Pois é. Foi o pior índice de vendas de veículos desde 1987. E promoção não faltou. Não faltou, incentivos. Enes, você me permite, deixa eu conversar com o Oliveira. Oliveira, bom dia. Bom dia, doutor Nelson. Como é que está o amigo? Feliz 2/16 para você, meu amigo. Em primeira mão para os ouvintes da Rádio Cultura, né, que é aqui de Foz do Iguaçu do Paraná, nossa comunidade, né? E quero também desejar um feliz ano novo para todos os comunicadores do Brasil. E que Deus nos ajude, que ilumine, que esse ano é um ano de política. Os nossos ouvintes, nossos leitores, que se prepare, que estude, que olhe bem, para que não volte a cometer mais besteira, né, doutor Nelson? Não, depois vem o choro, daí fica difícil. Então agora é a hora das pessoas sentar e discutir. Quero voltar a frisar um 2016 para toda a nossa comunidade, que é Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e todos os comunicadores do Brasil, e em especial da Rádio Cultura, que espero que o contraponto da Rádio Cultura continue com toda essa força, com toda essa garra, com todo esse pessoal humilde e simples. Dr. Nelson e ouvintes da Rádio Cultura, feliz 2016. Obrigado e bom dia. Bom dia, obrigado, Oliveira. 11 horas e 11 minutos.
No 3026-8020 é o telefone da Rádio Cultura. O nosso WhatsApp, como é que é o nome mesmo, Dante? É 9827-8200. Isso. 9827-8200, o WhatsApp. Tem gente mandando alguma mensagem? Quem? O Darley já está mandando feliz ano novo a todos. E muito bem, Darley, obrigado, querido. Muito bem colocado, doutor Nelson. O país numa situação calamitosa dessas. Com que clima serão realizadas as Olimpíadas? Um abraço. Então tem uma série de situações que nós iríamos até às 5 da tarde aqui hoje conversando, e mais um pouco depois do intervalo das 5, porque ontem, por exemplo, delegados da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma das instituições que merece da população brasileira nota 10 pelo trabalho que vem fazendo, né, de forma independente. A Polícia Federal não está com aquele estardalhaço de querer aparecer. Eu achei um pouco exagerado a manifestação dos representantes da Polícia Federal, porque fica subliminarmente o seguinte, Enes: no corte do orçamento da Polícia Federal, é como se a presidente da República não quisesse que dinheiro fosse para a Polícia Federal, porque daí não tem investigação e daí não chega nos amigos da presidência da República. Eu acho um pouco exagerado esse tipo de colocação, ainda que de forma subliminar e tal, porque daí nós haveríamos de dizer, não, então a presidente Dilma quer que todo mundo seja analfabeto, que cortou na educação, quer que morra todo mundo, que está cortando dinheiro na saúde, quer que os estrangeiros invadam o país, porque está cortando dinheiro do Exército Brasileiro, ou das Forças Armadas Brasileiras de uma forma geral. Eu acho que não dá para dizer. O que dá para dizer é que o Brasil, sobre o ponto da economia, está desgovernado. Está desgovernado. Nós ficamos numa queda de braço de um ano do ministro Levi, entendeu? Indo ao Congresso Nacional, pedindo interlocução aqui, pedindo ajuda lá e tal. Quando chegaram muito próximo dos 90%, quase 100% daquilo que queria o ministro Levi, alguém do governo disse assim, o Levi não serve para ser ministro da Economia, ele tem que ir embora. Caramba, por que jogaram um ano fora? Um ano totalmente desperdiçado. Ora, se o modelo, né? Se, vamos colocar assim, se a tática econômica era aquela gestada pelo ministro da Fazenda, junto com os outros autoridades do assunto, para levar a economia brasileira, quando você chega e diz, não, vamos criar esse imposto, vamos fazer esse corte, vamos votar o orçamento, vamos cortar aqui, vamos fazer ali, aí chega no final do ano e diz, não serve para nada, nós vamos trocar o ministro, agora entra o ministro Barbosa. O ministro Barbosa é mais alinhado com a política, não sei de quem e tal. Pô, mas caramba! Dizem que o ministro é o cara mais adequado para esse cargo. É o único que consegue dizer com todas as letras. Sim, senhora. E aí? Entendeu? Então, eu não vejo... Olha, sou sincero em dizer, me perdoe, aqueles que são simpáticos. O discurso da presidente da República, político, nesse momento, para um Grêmio estudantil, falta muito. Para um Grêmio, sabe aquela conversa entre a gurizada ali do Grêmio estudantil, aquelas, tu que é puxa-saco do professor, tu que não sei o que, tá. Olha, para chegar nesse nível, a presidente da República tem que melhorar muito, entendeu? O nível do discurso político que eu estou vendo nesse momento, né? Então, olha, as nuvens que assustam os pilotos a cumulonimbus, é isso? Aquela que dá de paredão de até quase 18 mil metros né? E tal, que se entrar um Boeing ali é capaz de se arrebentar. O voo da presidente não é céu de brigadeiro, não. E não mandou mensagem de ano novo, né, na rede de televisão esse ano. Entendeu? Eu acho que a presidente da República está confundindo... Nem o aumento de salário, né? Ela não falou. Nenhum aumento, que foi um aumento considerável, né, comparado com os anteriores. Não houve esse pronunciamento de fim de ano que já é cultural, né, dos presidentes da República. Ela preferiu fazer isso pela internet. Eu estava dirigindo por terras gaúchas e no último dia útil do ano, entendeu? Que foi o dia 30, na realidade, porque 31 praticamente já tinha ido, né? No dia 30, e estavam numa torcida, entendeu? A imprensa e as autoridades fazendárias, secretário de Fazenda, diretor disso, daquilo, da economia do Rio Grande do Sul, contando os centavos que estavam caindo nos boletos das agências bancárias pelo recolhimento de imposto. Opa, quando foi 4 horas, vai dar para pagar os funcionários, vai dar para pagar o mês de dezembro e tal. E foi um iacacá bem grande. Até foguete lá, pode um negócio desse?
O presidente que passou o final do ano em Porto Alegre. Né? E a presidente da República lá anunciando que ia passar. Estavam anunciando assim, vai chegar hoje à noite ou amanhã, pela manhã e tal. Dona Aparecida, da Vila C. Bom dia, Dona Aparecida. Bom dia, tudo Como é que está, amiga? Tudo bem? Tudo bem. Eu queria, doutor Nelson, agradecer a você por você nos proporcionar com a grande alegria de ter colocado o nosso Carvalho Júnior. Eu fiquei muito emocionada e fico feliz que o senhor tem um coração tão grande que lembra dos radialistas que se foi e dos que estão. Então eu quero agradecer 2016 pela sua saúde, pela sua vida e de todos os seus funcionários, e principalmente de todos os seus, né, que trabalham aí, todos os radialistas. E agradecer 2016 por essa rádio que vive por muitos anos na nossa casa. E dizer, doutor Nelson, que o senhor fez uma alegria muito grande, porque eu gostava muito de ouvir ele, né? E quando eu estava ouvindo na rádio e vi que o senhor colocou, eu fiquei muito emocionado e feliz. Obrigado por você ser esse grande ser humano que o senhor é. E por todos, né? Não, eu não conheço pessoalmente, mas a tua atitude com seus funcionários e com aqueles que também se foi, mostra o grande homem que o senhor é. E eu agradeço a Deus por essa rádio, pelo senhor, e desejar um 2016 para você e todos os ouvintes da Rádio Cultura, que seja uma rádio abençoada sempre e sempre. E que nós possamos viver 2016 com Deus e orar muito por esse país. E nós não podemos esquecer de orar, de agradecer a Deus por saber que todos estão passando por um momento difícil, mas aquele que crê em Deus, nada perecerá. Então nós temos que orar muito por esses políticos aí, porque tem uns que têm Deus, outros não. Então eu tenho que agradecer muito, viu, doutor Nelson? Obrigado. Um feliz 2016 e que a gente possa viver muitos mil e mil mais. Dona Aparecida, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo carinho. Eu, parafraseando aqui o Carvalho Júnior, um beijo no seu coração, que a senhora tenha luz, tenha saúde e que a gente possa realmente enfrentar o 2 e 16, que, né, depois tem 17, depois tem 18. A Cida me mandou uma mensagem copiando um texto do Drummond, que o Drummond, de Itabira, mineiro lá das Alterosas, assim como o Enes Mendes da Rocha, entendeu? Ele escreveu o seguinte, que o cara que inventou o final do ano era um cara muito inteligente, porque depois de 12 meses ninguém aguenta mais, entendeu? Até 12 meses o sujeito aguenta, aguenta o ônibus, aguenta o sacolejar do ônibus, ele aguenta o preço subindo, ele aguenta o vizinho chato, ele aguenta tudo isso, mas depois de 12 meses, aí então bota o final do ano. Não, agora terminou, agora vai começar, entendeu? Aí então foi um cara extremamente inteligente. Eu disse para a Cida que eu não tinha esse lampejo poético, cultural de grande, que é o Drummond, né? Que é o Carlos Drummond de Andrade, que se formou em farmácia. Ele era farmacêutico de formação e um dos maiores poetas da história da humanidade, Drummond, né? E aí eu falei o seguinte, eu retribuo, parafraseando o Tio Nica, um buenacho 16 para ti, Cida, entendeu? E aí eu retribuí dessa forma. O Tio Nica que esteve com a gente por telefone no último programa. No último Contraponto. Aqui. Ele contou que eu fui fazer uma visita lá para o Tio Nica. O Tio Nica, a cuscada dele é uma cuscada simpática, lá recebendo a gente, a Dona Lourdes e tal. E um grande abraço, Tio Nica. 11h19. Então vamos reconduzir o programa aqui. Caleb, qual é o teu destaque? Bom dia, doutor Nelson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Cultura. Começam hoje, mas amanhã com mais intensidade, as obras de reforma da Ponte da Amizade. As obras foram paralisadas no dia 18 de dezembro, até pela quantidade de pessoas que se esperava passar pela ponte pelo motivo do fim de ano. Aí as obras voltando hoje, porém os equipamentos foram guardados lá em Medianeira, porque tem um espaço maior ali, segundo o doutor Vicente, que é do DENIT, e hoje esses equipamentos estão vindo para Foz do Iguaçu, então as obras devem reiniciar mesmo a partir de amanhã. As obras... Eu pensei o seguinte, desculpa te interromper, eu pensei que o cara ali na ponte ia dizer, eles me alcançam o martelo, calma, deixa eu pegar o ônibus das 3. Daí ia lá em Medianeira, entendeu? É que as obras começariam hoje, né? A retomada começou hoje, os homens foram para a ponte, mas o maquinário chega hoje, mas começam a trabalhar amanhã. A obra já está com 75% pronta. A obra agora será feita ali, a pintura do arco central. Porém, o doutor Vicente disse que tem um problema. O rio está um pouco
alto, até bastante alto, mais do que o normal para essa época do ano, e isso pode ocasionar algum atraso na obra, porque eles não podem colocar as grades externas na parte central enquanto não fazer a pintura do arco central. E aí tem a previsão... O Caleb, deixa o seu objetivo. Estas obras, elas têm retardo ali na pista de rolamento, ou seja, na pista para um lado, para outro, ou segue normalmente? Por enquanto... Porque tem uma série de obras que não depende se está passando o carro, se não está passando o carro. Fica meia pista. Né? Essa parte vai ficar meia pista das 8 até as 16 horas, a pista ficando ali com o semáforo ligado. Tá, e o prazo mais ou menos até dia 4 de abril é o cronograma da empresa. Esperava-se que ela cumprisse, que ela terminasse as obras antes, porém com esse problema do Rio Alto, pode ser que ela leve até o dia 4 de abril mesmo para encerrar as obras. Mas segundo o doutor Vicente, o prazo final é 4 de abril. Bom, e até lá está pronto. Nesse momento daquilo que estava orçado, licitado e projetado, mais de 70%. 75% pronta já. 75% já foi feito, né? 11h22. Eli, bom dia, Eli. Está onde, Eli? Bom dia, doutor Nelson. Bom dia aos ouvintes do Contraponto. Nós estamos aqui no ginásio de esportes da Escola Helenice Melhorança, onde será realizado o velório daquela família que acabou se acidentando no último sábado no Ceará. Eles estavam vindo para Foz do Iguaçu e acabaram se acidentando. Daqui a pouquinho, a partir das 13 horas, começam a chegar os corpos aqui em Foz do Iguaçu. Os corpos de Josias dos Santos, 38 anos de idade, também de Patrícia Castro dos Santos, 35 anos, Caroline Castro Bosch dos Santos, 17 anos, Nathalie Vitória dos Santos, de 7 anos, e Adessa Castro dos Santos, de 1 ano de idade. Aqui no local, apenas uma informação. Está uma plaquinha, um papel colocando que o velório será a partir das 19 horas. Os corpos chegam, pelo menos essa informação que foi passada à imprensa, a partir das 13 horas vem 2 ou 3 voos aqui, então não vem todos os corpos em um único avião. Então por isso que o velório deve começar a partir das 19 horas. Acredito, pelo menos uma informação que eu acabei de pegar aqui agora no local, é que primeiro familiares vão estar no velório, vão ficar um tempo no velório para depois abrir a visitação para outras pessoas. Até porque realmente muita gente tem perguntado, muita gente tem querido saber a respeito do velório dessa família, que era uma família muito querida aqui, principalmente no bairro, e que infelizmente acabaram perdendo a vida nesse final de ano num acidente de trânsito. Doutor Nelson. Ok, Eli. O Eli daqui a pouco, inclusive, conversa aí com pessoas do bairro, sei lá, né? O Eli já tem essa informação de que era uma família. Eu fiquei bastante chocado, né? Quando a gente, infelizmente, nesses grandes feriados, nessas situações, nessas viradas de ano, períodos, né, de feriados que vão, e as idas e as vindas de regiões litorâneas, parece que é matemático que você vai se deparar, de repente, num determinado noticiário de televisão com uma tragédia. Mas quando é mais próximo da gente, ainda que geograficamente, eu confesso que eu não conhecia essa família, né? Nos choca bastante, né, Enes? Ontem falamos muito a respeito disso. Você sabe que uma outra família em São Paulo, você viu aquela tragédia de um cabo de alta tensão que caiu num carro. Um vai acudindo o outro e vai passando a energia elétrica e vai matando todo mundo. Porque eu acho que desde criança eu ouço dizer o seguinte: olha, você estando dentro do carro, raio não te pega. Algum cabo elétrico que sai da rede, ali você está isolado. Mas desta vez foi totalmente o contrário. A porta estava aberta, né? E a criança lá dentro, alguém foi acudir, né? E já ficou por ali. Passou a corrente. E daí passou foi a corrente. Pai, aí veio o terceiro, passou a corrente. Uma família. Agora, a explicação da companhia, que havia estourado a 1 quilômetro de distância um transformador, por um acidente qualquer, e aquilo repercutiu no cabo a 1 quilômetro. Não procede. Eu ouvi um especialista nessas áreas, ele dizia o seguinte: mas não procede, seria uma desgraça, um caos, então, por quê? Cai um raio ou estoura um transformador de 1 quilômetro e ao redor tudo estoura cabos. Ali, seu Enes Mendes da Rocha, eu vi a notícia, entendeu? E já teve pessoas populares ali que moram nas imediações, vizinhos ao acidente ali, que disseram o seguinte: olha, trocaram toda a rede de postes, não trocaram a fiação.
Ponto, está explicado. Então não dá para dizer que não viram Como também. dizia o finado Júlio Rodrigues, meu pai, colaram com cuspe, fizeram mal feito. Entendeu? Aí dá no que dá. Carlos do Campos do Iguaçu, bom dia, Carlos. Bom dia, doutor Nelson. Tudo bem com o amigo? Diga lá. Só queria dar um feliz ano novo para a equipe Cultura aí, para Obrigado, Carlos. toda a turma da Cultura. Opa, muito obrigado. Festejou aí a virada do ano, Carlos? Ah, mais ou menos, né? Porque com esse... Com o preço das coisas, né? Tá ruim, mas tá bom. O peru tá tirando o sarro da galinha na véspera do Natal, né? Ele diz que com o preço das coisas não é mais ele que está na fila para ser o da degola. Mas enfim, Carlos, obrigado pela tua participação. Feliz 2016, tá certo, amigo? Obrigado pela audiência, viu? O meu professor aí, o Enes Arocha foi meu professor. Opa, tá aí o Enes agradecendo também. 11 horas e 26 minutos, 3026 8020. Cida, atualiza para nós as informações aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Vamos atualizar, doutor Nelson. O hospital, retomando as cirurgias no hospital. Ontem, a diretora, que é da Comissão de Intervenção, Patrícia Foster, esteve aqui no Jornal da Cultura fazendo uma avaliação. Aos poucos os problemas, a comissão trabalhando no enxugamento do custo dessa máquina pública, enxugando para que a máquina continue andando. O repasse do governo estadual de 7 milhões aconteceu, outros pequenos repasses estão entrando na folha para fazer os pagamentos devidos. Então, digamos assim, o hospital está respirando e caminhando, com essa equipe trabalhando. Nos momentos que precisa ser feito cortes, são feito cortes. O importante é que as cirurgias foram retomadas, as cirurgias que estavam paradas. Essa é a informação que elas nos repassou. A outra informação também importante nos trazer aqui, nesse 2016, é a inauguração do Marco das Américas. Muita gente protestou que deveria ser Marco das Três Fronteiras. Aliás, o Adélio vem aqui no contraponto essa semana. A explicação dada pelo próprio Adélio no dia da inauguração, pelo próprio prefeito Reni Pereira, que continua sendo o Marco das Três Fronteiras. Apenas a OU de marketing montada pela equipe, pela empresa que assumiu, será um Marco das Américas. Então, um ponto turístico aí. O Adélio virá ao contraponto também, possivelmente na quinta-feira. Na sexta-feira, nós teremos a presença do diretor-geral da Itaipu, lado brasileiro, o Dr. Jorge Samek, que também estará aqui no contraponto fazendo um balanço das ações de Itaipu, royalties, geração de energia e tudo, visitação em Itaipu, que esse ano também, nesse feriadão também, foi uma coisa bastante importante em termos de turismo. E o que a gente pode deixar, até ouvido um guia de turismo dizendo o seguinte para nós, fazendo um conselho para a gente: olha, nos últimos dias, as nossas avenidas devem ser deixadas aos turistas. Por quê? Nós temos os turistas estrangeiros, temos turistas de outras cidades do estado do Paraná e também de fora. Ontem, por exemplo, o horário de pico, geralmente, da Avenida das Cataratas, é um movimento muito grande, que dobra sinaleiros e quarteiros. Eu e o Júlio Afonso chegamos no voo das 19 horas, apenas para ilustrar, e, como dizia minha mãe antigamente, coalhado de vans, ali, né, no embarque e desembarque, ali na pista de embarque e desembarque do aeroporto, esperando turistas, né? Então você vê assim, mas olha, N's de vários hotéis, assim, identificando, enfim, o nosso serviço de transporte de turista ali, mas num número razoável. O retrato disso é o número de embarque e desembarque no aeroporto em 2015, que foi de mais de 2 milhões e 50 mil. E esse Marco das Américas que nós vamos ver, que até fizemos uma discussão aqui em off, cobra-se ou não cobra-se a visita, quanto deve ser e tal. Porque Foz do Iguaçu não pode entrar naquela que muitas vezes, assim, você olha e diz o seguinte... E continuar com aquele espaço abandonado igual estava, né? Abandonado e feio, envergonhava a cidade. Eu acho que essa questão de preço não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O turista tem que vir para cá, eu vejo assim que a maioria das pessoas que vêm para Foz do Iguaçu, eles se manifestam favoravelmente à volta de si próprios, como aconselham as pessoas vir aqui, né? Então isso não é bom perder esse embalo. Isso significa que o hotel é bom, isso significa que dá para passear, que realmente é atrativo o passeio. Essas coisas a gente não pode perder. E tudo que puder agregar ainda mais, como é o Marco das Três Fronteiras, uma visão bacana, a Argentina largou na nossa frente, explorando a costaneira deles ali, e eu acho que a gente pode fazer uma boa coisa. Mas o Adélio estará aqui. Exatamente. Desculpa te interromper, e você vai vir depois ainda, Cida, que eu quero conversar com a dona Luísa, do Porto Meira. Dona Luísa, bom dia, dona Luísa. Bom dia, doutor
Nelson. Como é que tá, amiga? Tudo bem? Já para o senhor um feliz ano novo, tudo de bom para o senhor. Muito obrigado. E eu já estava ansiosa que chegasse dia 4 para assistir o contraponto, né? Opa, obrigado, dona Luísa, obrigado. O Dante se comportou bem na estreia de 2/16 ou não? Alô? Opa, hein, dona Luísa, tá me ouvindo? Sim, estou. A senhora ouviu ontem o programa ou não? Sim, ouvi. O Dante deu conta do recado ou não deu conta do recado? Sim, deu sim. O Dante dá, entendeu? Nós sabemos disso. Sou todos excelente radialista, doutor Nelson. Ok, muito obrigado. Dona Luísa, um beijo no coração da senhora, obrigado pela participação. Agora eu quero pedir, agora o português está pedindo socorro, doutor Nelson. Como é que é? O Portugueira, por quê? Está pedindo socorro. Diga lá. Especialmente aqui no final da Rua Zaleia, doutor Nelson. Na Rua Zaleia? É. Tá. Me dá uma referência da Rua Zaleia que eu não estou me lembrando dela, dona Luísa. Senhor? Ah. Nós estamos vivendo aqui no meio de um lixão que, olha, tá difícil, tá? Tá complicado. Ah, nós vamos dar uma olhada aí, viu, dona Luísa? Cida. Ainda é o entulho da chuva, ainda, dona... ou não? Ainda é o entulho da chuva ou não? Olha, não sei, sabe? Porque... Mas tá feia a coisa, dona Luísa. Chegou mais caminhões e mais caminhões e continua chegando e aqui, e o lixão está aqui bem nos fundos da minha casa e é um barulhão o dia inteiro, só chegando, sabe? Dona então, Luísa, está bem complicado. Eu prometo para a senhora que nós vamos dar uma verificada nisso e vamos manter contato com o pessoal da prefeitura do porquê que está acontecendo isso. Tá certo? Olha... A casa aqui está sendo invadida por mosquitos e baratas e ratos e sapos e tudo quanto esses bichinhos, sabe? Isso sem contar com a poeira do amianto que quando está seco, né? Que a gente não pode manter muita janela aberta. Vamos ver com o secretário João. Vamos ver com o secretário João Matievski o que está acontecendo nesse particular, tá certo, dona Luísa? Obrigado pela informação, obrigado pela audiência, bom 2/16 para a senhora, para os seus familiares e aqueles que lhe são queridos, tá certo, dona Luísa? Obrigada, doutor Nelson. Tá, senhor também, tudo de bom para o senhor, para os seus familiares, para as suas equipes. Ok, muito obrigado, viu? Que Deus nos abençoe. Bom dia para a senhora, 11h33, diga, Dante. A assessoria de comunicação da prefeitura emitiu ontem uma nota dizendo que os trabalhos de limpeza no Porto Meira foram retomados na segunda-feira, ontem mesmo, e o serviço foi iniciado no dia 12 de setembro, é sim um entulho da chuva, né, do dia 7 de setembro, então eles foram retomados na segunda-feira apenas, eles tinham parado nesse final do ano e retomado agora, talvez seja esse o problema aí da dona Luísa, né? Olha, Enes Mendes da Rocha, antes de eu ouvir o destaque do Enes, o que nós vamos dizer para o nosso público ouvinte da Rádio Cultura em 2/16? Nós temos aí um processo eleitoral que vai escolher um governante, ou a governante, né, porque tem mulheres com capacidade de disputa eleitoral nesse cenário. O que a Rádio Cultura, eu sempre falo do ex-prefeito Paulo McDonald e falo do prefeito Reni Pereira, sem fazer qualquer comparação, é porque enquanto diretor de rádio e enquanto radialista aqui em Foz do Iguaçu, eu lidei diretamente nesses dois mandatos, vamos dizer assim. Agora, a gente vê determinadas situações que eu penso que o órgão de comunicação, ele tem que ser, parceiro da administração, seja ela do nível estadual, do nível federal. Uma campanha de vacinação, né? Um trabalho que vise a limpeza da cidade, o embelezamento, né? O combate à dengue, por exemplo. Combate à dengue. Nesse momento, eu estou perplexo de estar falando um cara aqui que não está falando com demagogia, não. Eu vou ser avô agora em abril. Minha filha está grávida. Entendeu? E quando você vê um telejornal que anuncia que você... daí a impressão que fica bem mais próximo, aquilo que a gente estava falando, muitas vezes, das tragédias, né? Quando você está no cenário. Eu sei que mulheres nesse Brasil, grávidas, além do problema da gravidez, que pode ser decorrente da própria gravidez, não estão dormindo com essa preocupação. Agora, por favor, senhores agentes sanitários públicos, seja do nível estadual, federal ou municipal, secretários, vim na Rádio Cultura, no telejornal das emissoras, das nossas emissoras de televisão, Tibagi, RIC, RPC, enfim,
fazer propaganda. Ai, vamos, o mosquito pega, o pessoal da Rede Globo, vai te pegar, não sei o quê e tal. Agora, por favor, vamos fazer a parte que tem que fazer o poder público. Por favor. Não tem mais esse negócio de relativizar, pois é, mas São Paulo tem não sei o quê, lá no Recife tem mais do que nós aqui, como se isso aliviasse. Entendeu? Eu acho que é um problema sério de saúde no Brasil, essa questão, né? O Chagas, o secretário Chagas, como é que é, o Oswaldo Cruz, o Chagas da vida e tal, que foram as autoridades sanitaristas lá do Rio de Janeiro, eles pegaram uma briga há cerca de 100 anos, que foi um negócio para tentar combater o que era, como é que a gente chama aquele negócio aí que dá, esse parênteses aí da Zika. Da Zika, da dengue, a malária, né? Que tinha muito foco de malária no Rio de Janeiro. Agora, por favor, daí a gente ouve a dona Luísa contando, pois é, mas nós estamos aqui no meio do lixo, doutor Nelson, não sei o quê, caminhão, não sei o quê, e papapá. Não adianta relativizar, porque chove, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então tem que avisar o pessoal que não se vislumbra a possibilidade de não ter chuvas fortes no início, em meados da primavera, inícios do verão em Foz do Iguaçu, pelos próximos 200 anos. Tá? Pelo menos não tem ninguém que tenha um dado científico que não vai continuar as chuvas, os 30 e tantos graus pelos próximos 200 anos. Não tem ninguém. Então, todo ano vai chover, todo ano vai acumular água, todo ano. E é para isso que nós temos que nos preparar. Né? Porque eu sei que estão gastando bilhões no Brasil para combater esse mosquito. Estão gastando bilhões. Se você somar que está gastando da Bela Vista, da Caroba, a cidade de São Paulo, que é a maior da América Latina, entendeu? São bilhões. São bilhões. Né? Então, agora, que as autoridades municipais, as estaduais e as federais envolvidas no assunto, local e regionalmente, que tratem de fazer a parte deles. Mas daí, doutor Nelson, vou fazer um parênteses também nessa sua fala. A gente, como a dona Naíra do Três Bandeiras, a gente também tem, não digo 100% da população, mas um público aí também que tem que colaborar. Nós somos bastante relaxados, Cida. Vamos falar o português. A gente tem que colaborar, nós temos que colaborar, todos nós temos que colaborar. Eu no meu quintal, no terreno em frente à minha casa, a gente às vezes não acha igual, o ouvinte para nós que... Cida, a impressão que eu tenho é que ela disse, um coreano que comprou e mora lá em São Paulo, acho que ele nem lembra desse terreno dele aqui, mas eu estou com o problema do lado da minha casa. Ok, mas e a boca do lobo? Pois é. E a boca do lobo da rua? Aliás, ficou muito bonita Portugal, viu? Então, avenidas trocando. Vai ficar uma avenida para atuações esportivas e no domingo, o pessoal tem um local de recreação. Ótimo. Excelente. Tá bonita ali, bem aprovada, aprovada. Foi aprovada? Aprovada. O seu Francisco, do Curitibano, conosco. Seu Francisco, bom dia. Oi, bom dia. Desculpa fazê-lo esperar, seu Francisco, mas eu estou aqui no embalo aqui de início de ano, estou com a pilha carregada. Diga lá, seu Francisco. Eu sou ouvinte, participo, quase nunca participei, mas eu gostaria de fazer uma reclamação. À vontade. A respeito do PROCON. Que eu, como todo pobre, tenho um carrinho velho e a gente paga caríssimo na gasolina e metade eles me mandam água, né? E ficou a minha caminhonete... tá batizada a gasolina do senhor aí? Com água benta, seu... Pois é. E eu tive que tirar, limpar o tanque e fui para fazer uma reclamação no PROCON. E o PROCON está fechado até 13 de fevereiro. Então, daí fica difícil, né? Para quem que nós vamos reclamar isso? É que a desonestidade tirou férias até o dia 3 de fevereiro, viu, seu Francisco? Eles esqueceram de nos avisar, né? Entendeu? Que ninguém vai cometer nenhum crime contra a economia popular, né? Vai estragar também. Caramba! Já foi reclamado, seu Francisco, ele tem toda a razão. Todo ano isso acontece, a imprensa já cobrou isso por várias vezes e já pediu que se fizesse uma escala de plantão dentro do PROCON para que as pessoas que precisam desse tipo de serviço, não tenham a porta fechada como ele está tendo. Cida, quando vão criando aquele discurso lindo, tem que ser... Agora o que está mais em moda é a transparência.
Então, porque tem que ser tudo transparente, tem que ser translúcido, tem que ser... Vamos pedir para ele deixar o nosso telefone para a gente? Seu Francisco, deixa o telefone do senhor, obrigado pela participação, e nós vamos em cima, no rastro da capivara, e nós vamos ver o que está acontecendo, está certo? Obrigado pela sua participação. E agora é não sei o quê, e daí vamos criar cargo para isso, e vamos criar cargo para aquilo, e agora vai cuidar de criança, esse vai cuidar de velho, aquele vai cuidar de bonito, aquele vai cuidar dos feios, aquele vai ser ministro não sei de quem, dos gordos, aquele vai ser ministro dos magros. Faça cargo gratuito para ver se aparece um. Faça cargo gratuito para ver se aparece um. Faça cargo gratuito para vereador para ver quantos aparece. Né? Então aí, sabe eles? Então vai criando o cargo do PROCON, né? Que é da defesa do consumidor, porque o consumidor e tal vai estar lesado. Não, mas até o dia 3 de fevereiro não trabalha. A explicação que o PROCON dá anualmente é que o número deles é reduzido de funcionários e por isso não conseguem fazer uma escala e por isso, então, as férias coletivas. Mas então fecha essa piscirica. A vez que eu precisei do PROCON, eles falaram que não podiam resolver meu problema, me encaminharam para pequenas causas no fórum. Mas o PROCON que não está de férias é o PROCON do Rio de Janeiro. Diga lá. Ele autuou a Caixa Econômica Federal por propaganda enganosa. Dizendo? Da Mega Sena da virada. Rapaz, esse troço da Mega Sena... É porque os noticiários, as peças publicitárias faziam um chamamento violento, né? Corra, participe, 280 milhões de reais. Casas lotéricas com letras garrafais, né? 280 não vai acumular, e que isso, aquilo, outro, papapá. Não deu 280 milhões, deu 246. Mas muita gente foi atraído exatamente por 280 milhões. Mas o PROCON descobriu o seguinte... Nos boletos, né, para você fazer o jogo, nos volantes, em letras miúdas, e que não dava nem para ler, se você não tivesse um óculos bom, dizia o seguinte, é uma estimativa. Mas não dava para você identificar isso normalmente, né? Então, por isso... A Caixa Econômica foi autuada pelo PROCON do Rio de Janeiro. É verdade que na propaganda você tem que dizer o que é ficção. Então, hoje, por exemplo, você pega as construtoras, né? As peças decoradas são meramente produção, não sei o quê, decorativos, ilustrativo. Agora, o que a gente não pode entender é porque a Caixa Econômica diz o seguinte, teve acertador. 2 horas depois, não teve acertador. Teve, não é 1, é 4. Não é 4, eu acho que é 6. Caramba, mas nem aquela cacheta do final de semana que a gente faz entre amigos. Aliás, aquela é bem controladinha, aquela do R$1 em cima do canto da mesa assim. Aquela é super controlada, amigo. Ninguém passa a perna e ninguém passa, Samir. Passa a perna? Não passa, né? Bom, pelo sim, pelo não... A Caixa Econômica, aí o Álvaro Dias cresce, que há décadas vem denunciando isso, né? Que ele não confia. E eu não sei por que a Caixa faria isso. Sabe, não sei por quê. Porque é um percentual bem pequeno do volume da arrecadação. Menos de 30%. 11h44, fala Eli, daí nós vamos para o intervalo comercial, daí tem que falar o Júlio, tem que falar o Enes, tem que falar a Cida novamente. Diga, Eli. Vamos lá, doutor Nelson, nós estamos aqui na José Maria de Brito, esquina com a Vinícius de Moraes, onde o semáforo está nesse momento com problema. Inclusive o rapaz já está tentando consertar aqui, e o pós-trans, a gente está um alô para o pessoal do pós-trans, porque nesse momento o movimento é intenso aqui e está tendo problema, então não tem, o semáforo está apagado. É na José Maria de Brito, esquina com a Vinícius de Moraes. Deve ficar algum tempo apagado aqui, até que esteja consertado. Então pedir para o pessoal ou da Guarda Municipal ou do pós-trans para dar um chego aqui para ajudar na condução dos veículos aqui, para evitar acidente, ok, doutor? Ok, meu caro Eli, daqui a pouco o Eli volta, 11h44, está fechando uma loja do... É Maxi ou Maxi o supermercado? Max, doutor, porque muita gente está fazendo a confusão. O Maxi é aquela rede grande de supermercados, isso, não é aquela. nível mundial e tal, acho que pertence ao grupo Walmart, não sei. Walmart. Mas pertence ao grupo Walmart, tempo que né? fechou aqui. Sim, tinha na República Argentina uma loja. A situação, inclusive, a gente está recebendo telefonema desde a manhã de hoje, doutor Nelson, ele por 2 vezes já foi até o aqui da Vila de Itaipu, porque as pessoas estão ligando, que funcionários estão na frente do mercado, esperando uma decisão se esses funcionários serão contratados pela nova empresa que adquiriu, que seria uma empresa não do Estado do Paraná.
Até um blog também já está publicando uma nota dizendo que... Conversando com ele, disse que é um grupo, o grupo Vale, não sei das quantas, mas Vale, do Rio Grande do Sul, né? E aí já circulou na internet também, a gente está checando com a Receita Federal, de que o grupo teria caído numa situação de uma venda de um produto que acabou tendo um prejuízo na esfera de R$2 milhões, e nós já pedimos para a assessoria de imprensa da Receita Federal para checar realmente se isso realmente ocorreu. E então, o próprio Max tem outras empresas, tem uma na República Argentina, tem no Morumbi, tem no centro, o antigo Oeste Paraná Clube, que também... eu até tentei ligar para a central pedindo a diretoria-geral para que a gente levasse uma informação através dos donos da rede, mas até agora a gente não obteve resposta a respeito disso. Apenas ouvintes e trabalhadores que nos telefonaram passando essa situação. 11h46, dona Nilza, do Jardim América. Bom dia, dona Nilza. Bom dia. Eu estou ligando, avisando que na rua Guimarães Rosa caiu um ponto de ônibus. Caiu o ponto de ônibus, dona Nilza? Na rua Guimarães Rosa, a senhora sabe dizer a altura, mais ou menos esquina com qual outra rua aí? Até o Eli pode dar uma verificada nisso, Eli. É no Jardim América, né? Sim, fica ali no primeiro ponto para baixo da Sadia. No primeiro ponto para baixo da Sadia, tá bem certo. Perto lá onde ele estava no velório, onde vai ser o velório, bem próximo ali do Posto Saúde ali, né? Dona Nilza, obrigado. A senhora ouve sempre a Rádio Cultura, o Contraponto? Sempre. Opa, muito obrigado pela sua audiência. Tá, obrigado pela informação aí da senhora. Caiu o ponto de ônibus. O Del, que está aí no trabalho do dia a dia, inclusive ontem falou com a gente, deve... O pessoal do Fostrans tomar providência, inclusive trabalhando naquela obra da Avenida República Argentina. Vai ter um discurso nobre. Caiu o ponto, Nelson Rodrigues. Vai ter um discurso nobre, porque com a temperatura, com o El Ninho, com não sei o quê. Depois do intervalo comercial eu volto.